Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pix Saúde. Vamos abordar a partir de agora mais um tema para deixar você bem informado e, consequentemente, ter mais qualidade de vida. Sempre com aquele propósito que a gente cita aqui, né? Informar para transformar. E o nosso assunto de hoje é calvície. A queda de cabelo vai muito além da estética. Ela afeta a autoestima, a saúde emocional e até o convívio social de quem sofre com o problema. Para entender um pouco mais sobre essa condição comum que afeta tanto homens quanto mulheres, nós recebemos aqui a dermatologista Solange Emanuele Volpato. Doutora, seja muito bem-vinda à Pix TV, ao Pix Saúde. Eu me sinto lisonjeada, em ter sido convidada. Espero conseguir te ajudar nas perguntinhas que vamos ter hoje. Com certeza teremos muito esclarecimentos a respeito deste assunto, que parece corriqueiro, mas muitas pessoas, e tanto homens quanto mulheres, sofrem com este problema, né, doutora? Agora, antes de a gente entrar especificamente neste assunto, quero pedir licença aqui para a doutora para agradecer, porque você que é acostumado com o Pix Saúde deve ter observado que nós estamos num cenário diferente. Eu quero agradecer a equipe da Inhalte com Comunicação de Florianópolis, onde nós estamos, neste momento, preparando algumas edições do Pix Saúde para levar para você sempre muita informação. Um abraço especial à Camila, ao Rubens Flores, o Rubinho, e também à Carla Cavalheiro e à Camila Spolt, que representam aí a Inhalte com Comunicação. Muito obrigada por ceder esse espaço para a Pix TV, para o Pix Saúde. Agora sim, doutor, agradecimento feito. Vamos começar aqui com o nosso assunto, né? Como é definida a calvície? Então, quando o pessoal fala calvície, a gente está falando realmente daquela pessoa que não tem cabelo, e geralmente as pessoas que estão falando de calvície falam daquela queda que está mais relacionada à parte genética. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, às vezes as pessoas falam calvície para outros tipos de queda. E geralmente, digamos assim, popularmente, calvície é para a nossa calvície, que é a alopecia androgenética, que é o nome que a gente chama na medicina, ou alopecia de padrão feminino, que é também um outro nome que a gente pode chamar, para não confundir, às vezes, com outros tipos de queda de cabelo. A calvície não é doença. Ela tem uma classificação, ela faz parte, da classificação internacional de doenças. A gente sabe que ela tem um componente genético e a gente considera ela uma patologia, então a gente acaba considerando ela uma doença. Mas não é transmissível, ela não é, digamos assim, você não terá outros problemas de saúde com ela, somente a queda de cabelo. Perfeito. E quando que ela ocorre? Quais são as primeiras causas da calvície? Na verdade, a calvície, ela é um componente genético, então eu sempre pergunto para o paciente se ele tem outras pessoas na família. Às vezes ele é o primeiro, muitas vezes ele é o primeiro porque os outros não entenderam aquilo como calvície. Então, quando ele é o primeiro, a gente pega e procura se realmente aquilo ali é uma calvície verdadeira ou seriam outras causas. Quando tem outros na família, a gente só vai realmente conseguir a investigação para ver se ele tem alguma deficiência, se eu tenho algo a mais para fazer, ou é somente mesmo eu tratar aquela causa. Se é calvície para nós, como calvície que a gente vê, o homem calvo, a mulher que está perdendo, a gente acaba indo mais na parte genética e com isso a gente vai tratar aquele problema com o fio. E por que os fios caem, doutor? Então, daí são duas coisas diferentes. O fio cai todos os dias, o meu e o teu sempre estarão caindo, porque é natural, porque ele tem um ciclo de vida. Então, ele é famoso, ele nasce, tem um tempinho ali de crescimento, que é o tempo que a gente tem de crescimento do fio. Depois ele tem um tempo de estacionamento, que ele ele estaciona o crescimento, estacionou, depois ele cai. Quanto é esse tempo, é a diferença de cada pessoa, para todo esse ciclo, total. Nisso eu posso ter pessoas que é como a gente vê no Guinness Book, pessoas com fios longuíssimos, tipo de 2, 3 metros, como apresenta, como eu posso ter fios curtos, que a gente sabe que a pessoa diz assim, meu cabelo nunca passa daqui. Aí eu trato ela, acompanho e realmente não passa, porque o ciclo capilar dela é de menor tempo. Então ela não tem um ciclo de 5 a 7 anos, ela tem um ciclo de 1, 2 anos.
Isso também é genético. Nós preparamos uma arte aqui para a gente ter uma ideia de como se forma, né, o folículo capilar, do que realmente, como é realmente um fio de cabelo. Então, doutora, você poderia explicar para a gente que realmente como é o nosso fio de cabelo? O que a gente vê aqui na imagem? Na imagem a gente está vendo um corte da pele, mostrando onde o nosso fio ele se insere. Por que isso é importante a gente saber? Porque aqui embaixo a gente está vendo que ele botou uma setinha folículo e os vasos sanguíneos, e eles estão próximos. Por isso que a gente sempre vê e faz uso de medicações, né, que a gente vai falar adiante. O que eles fazem? Vasodilatação. Por quê? Para eu levar os nutrientes até o meu fio de cabelo e com isso eu ajudar ele a nutrir, e com essa nutrição ele vai crescer, ele se transforma num fio saudável, a gente consegue ter isso. Outra coisa que a gente vê aqui na imagem, daí a gente não tem ali certinho aonde tá, mas eu mostro que eu tenho cabelo, aqui eu tenho uma glândulazinha sebácea, e aqui junto com a glândula sebácea é onde a gente tem também o músculo, né? O pilo eretor. E com isso a gente vê o quê? Que o meu cabelo depende da glândula sebácea e que eu também tenho essa parte da musculatura. E isso a gente vê que faz parte também de alguns testes diagnósticos. Às vezes o paciente acha que a gente está lá examinando e parece que está fazendo massagem, para ele que bom, é uma massagem, mas é para a gente ver se ainda preserva o pregueamento do couro cabeludo, se ele ainda tem essa parte aí, tem essa liberação de sebo, porque isso é natural, do cabelo saudável. E tudo isso a gente faz na avaliação no exame físico. Então, o exame físico do cabelo é isso. Quando é uma pessoa que ainda tem muito cabelo, isso passa despercebido. Quando é uma pessoa que já tem uma área calva, ela percebe que a gente toca muito naquele couro cabeludo que não tem nada. Que ela diz, não, mas aí não tem nada. Então, não, tem essas informações pra gente no exame físico. E quando realmente se preocupar com uma queda de cabelo? Eu digo assim, ó, você achou que está caindo mais, é importante, porque esse daí a gente quer saber do porquê dessa queda. Eu começo também a indicação, se eu percebo que meu cabelo está ralinho, ou ele está mais ralo que antes. Aí, por exemplo, se eu pego uma paciente que nem você, tem bastante cabelo. Tenho. Aí eu digo assim, ó, qual vai ser o parâmetro? Você que vai ter que me contar. Porque, assim, é diferente de alguém que tem um cabelo que eu digo assim, uma quantidade ok, normal para a população, que daí não é muito, que nós vamos olhar, a gente vai ver já essa diferença. Para quem tem muito cabelo, talvez ainda olhando esteja normal. Mas o que importa é a tua história. Porque daí tu tá me contando, eu sei que eu ainda tenho muito cabelo, mas eu já tive muito mais. Então quer dizer que o cabelo tá ficando ralo, mesmo que ainda numa primeira avaliação ele ainda esteja dentro do padrão da normalidade. Porque, na verdade, o teu padrão era acima da normalidade. Então, não, ele está agora normal, mas já está menos. E esse diagnóstico só o médico especialista é que pode dar com mais precisão. Se eu realmente estou perdendo o fio de cabelo dentro de uma certa normalidade ou se tem algo realmente errado. Isso. Na verdade, o médico dermatologista talvez peça até alguns deveres de casa, dependendo da indicação, que a gente fala que é aquela contagem de fios, que a gente vai pedir ao longo de 24 horas. Daí eu brinco que esse é o dever de casa para o paciente trazer para mim na próxima consulta, se eu assim julguei necessário. Além de exames de sangue e tudo mais. Então, são o exame físico, mais essa avaliação dos exames laboratoriais e dependendo do que foi ali abordado ali na consulta, essa contagem de fios de cabelo. Porque a gente falou de calvície. Calvície é um quadro genético, mas eu não devo ter uma queda aumentada. Eu devo ter, na verdade, um paciente dizendo para mim que meu cabelo está ficando ralo. Você vê cair? Não, não observo. Ah, vê cabelo no travesseiro? Não. Geralmente o paciente diz que ele nada observou, só que um dia ele observou uma foto. E a foto está brilhando. E daí quando ele amplia, ele vê que, poxa, parece que está faltando cabelo. Aí muitas vezes eu pergunto, tem outra foto para comparar? E dele, não, por que eu vou bater uma foto mostrando meu couro cabeludo? Aí eu assim, mas são coisas que a gente vai ponderando ali na consulta e a junção de tudo é que vai dar o correto diagnóstico. E o correto diagnóstico é que vai levar, é realmente uma calvície,
é uma queda que pode ser um eflúvio, aí nós estamos aqui falando de eflúvio que pode ser por outras causas, aí talvez fosse até um eflúvio telógeno, que seria a nossa queda que a gente está mais acostumada, ou seria outros tipos de queda de cabelo e outros tipos de alopecia. Existem vários tipos de cabelo, né? Liso, crespo, ondulado, enfim. Existe algo mais propício para queda ou não tem isso? Não exatamente para queda, mas talvez para alguns probleminhas de saúde que estão relacionados com o couro cabeludo. Mas o que a gente diz assim, ó, não é o cabelo. E o que às vezes eu peço para os pacientes, eles têm dificuldade em entender e, na verdade, às vezes até observar. É se eles percebem o cabelo caindo, porque, na verdade, a gente quer, quando faz essa pergunta, é ver o cabelo inteiro. Aí as pessoas me dizem assim, para ter aquela pontinha branca. Exatamente. Que é a raiz ou o bulbo? Que é o bulbo. Que, na verdade, demonstra pra gente que é a raiz. E daí, se ele está quebrando. Geralmente, o que acontece? Nós, mulheres, pintamos, usamos secador, pinta de novo, descolore. Muito procedimento. É muito procedimento. Para quem está na TV é o dia todo fazendo escova. Então, isso acaba enfraquecendo o fio. Então, a gente tem que observar se é uma queda de tudo ou se ele está partindo. Que daí vão ser diagnósticos diferentes e tratamentos diferentes. Ou falta de vitaminas, como a B12, por exemplo, que leva à perda de cabelo, né? Isso, a gente sabe que assim, ó, deficiência de vitamina B12, deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, fazem bastante alteração. Quando a gente pede exame de sangue, a gente acaba pedindo também hormônios da tireoide, que às vezes está bagunçado. Aí eu digo, calma, primeiro vamos normalizar isso para depois ver se o cabelo volta a crescer ou se ele continua ainda em queda. Porque às vezes só equiparando esses teus hormônios, a gente vê que o cabelo volta a ter o equilíbrio e para de ter aquela queda. Olha que interessante. E existe, quando a gente fala em calvície, queda de cabelo, a gente lembra logo mais dos homens, né, do que das mulheres. Mulher pode ser calva? A doutora vai explicar para a gente já já ela responde essa pergunta, porque o Pix Saúde vai para um rápido intervalo comercial e na volta, além dessa pergunta, tem muitas outras dúvidas para você no quadro Qual é a Dúvida? Não sai daí. De volta com o Pix Saúde, falando hoje sobre calvície com a dermatologista Solange Volpato. Doutora, antes da gente ir para o intervalo comercial, a gente perguntava sobre especificamente a calvície feminina, porque quando a gente ouve falar em calvície, a gente lembra logo dos homens, né? Qual a diferença entre a calvície masculina e a feminina? E se é mito que mulher nunca vai ficar calva? Então, na verdade, nós podemos ficar calvas, a gente fica calva, mas a nossa apresentação clínica é diferente dos homens. Então, todo mundo lembra que os homens ficam calvos, vão caminhando aqui, fazem uma rodinha, às vezes aqui atrás, às vezes caminha tudo aqui. Todo mundo lembra disso. E as mulheres? Não, elas não perdem todo o cabelo. Os homens, a gente pode ter a lembrança de eles ficarem sem nada, de passar a mão e tá peladinho, sem nenhum fio. Mulher faz rarefação. O padrão normal das mulheres é ir perdendo o cabelo nesta proporção, ele vai diminuindo a quantidade. Então a mulher começa a reclamar que ela baixa a cabeça e ela começa a ver que os fios estão aparecendo. Certo. Aí ela diz que está somente com uma queda de cabelo. Mas não é uma queda, é a calvície feminina. E assim como no caso dos homens também pode ser genético ou é provocado por alguma patologia? Então, quando a gente fala em calvície, ela também é genética, tanto a feminina quanto a masculina. Que interessante. E por falar em interessante, é hora de você interagir conosco e trazer suas perguntas interessantes para o programa. Vamos lá então, participações pelo telefone que aparece aí na tela, 489-9165-6593, está na hora. Vamos lá então, primeira pergunta na tela é a participação do Fabrício de Laguna. Tem alguma parte específica da cabeça onde os fios começam a cair? Doutora já antecipou um pouquinho para a gente, mas vamos lá. Respondendo Fabrício, doutora. Pensando em calvície, como a gente conhece, não. A gente sabe que assim, tem aquela partezinha aqui que os homens perdem, pode perder aqui, mas nem todos vão fazer essa entradinha, aumento da entrada, ou aqui atrás. Então, não teria uma parte específica. Geralmente essa pergunta vem das mulheres, porque em algum momento, tipo, pós-parto, cirurgia, alguma infecção, elas perdem aqui no canto e elas chegam apavoradas nessa região dizendo,
eu estou perdendo cabelo, estou ficando calva que nem os homens. Mas aí, mulher perdendo nesta região, como eu já antecipei lá atrás, não é a calvície, aí é somente o eflúvio telógeno, que é a queda por deficiências de vitamina, por algum problema pós-parto. Eu tenho a testa não muito larga, né? A minha testinha é mais curta. Mas tem mulheres que têm muita testa. Já seria um início de calvície também? Na verdade, daí nós temos que. É outro tipo de alopécia, não é calvície, mas daí se eu tô tendo aumento da minha testa, eu tô perdendo esse cabelo na região da implantação do couro cabeludo, que é como a gente chama essa região, aí eu posso estar de frente de uma alopécia frontal fibrosante. Aí é um outro tipo de patologia que está relacionado com queda de cabelo, que não é calvície. Muito bem. Próxima pergunta. Adriana de Criciúma, lavar o cabelo diariamente pode contribuir para a queda dos fios? Não, pode lavar o cabelo. Eu digo assim, cabelo sujo é cabelo lavado. O cabelo, ai, mas eu demoro 3 dias para lavar, eu tenho mais fio para cair? Tem. Se a gente considerar que a gente perde de 100 a 150 fios todos os dias, se tu lavar cada 3, tu pode ter 450 fios para lavar naquele dia e cair. Mas ele não está caindo mais, é só porque ele está acumulado. Aí a pessoa me diz assim, ah, mas então eu tô andando de cabelo sujo. Depende se o seu cabelo precisa ser lavado todos os dias ou não. Se não precisa, pode lavar a cada 2 dias. E lembrar que daí eu posso ter fios acumulados, porque geralmente ele soltou da raiz, mas ele vai estar aqui em algum lugar presinho um no outro. E quando a gente faz o ato de fricção, o cabelo que estava já desprendido, ele só se solta totalmente, mas ele não foi forçado. Eu ia perguntar, principalmente nós mulheres que temos os hábitos, né, de fazer rabo de cavalo, de fazer coque, enfim. E aí você não lava diariamente, fica aquele cabelo ali retido também, né? Isso, ele fica ali retido, mas aí, por exemplo, o rabo de cavalo e o coque, a gente pode ter outro tipo de queda de cabelo, que é a alopecia detração, que é o detracionar. Eu começo a tirar o meu fio de dentro do couro cabeludo por a ação externa, ação minha. Mas não é a calvície que a gente estava discutindo, e sim outro tipo, mas o aumento de queda mesmo na hora de lavar vai ser ainda pela fricção, que era o fio que já estava para cair. Perfeito. Próxima pergunta é do Renato de São José. Raspar a cabeça faz o cabelo cair mais rápido? Não, não faz. Ele só vai ter uma impressão que o cabelo está aparecendo mais, e se ele está ficando calvo, ele vai ter o contrário, vai ter a impressão que o cabelo está rareando mais, porque cada vez que ele raspa, ele consegue ver aonde tem fio e onde não tem. Vai dar uma falsa impressão que o cabelo está caindo mais rápido, mas não é por isso. Só porque ele vê. E muitos homens começam a raspar, usam essa técnica realmente para disfarçar, digamos assim, né? Deixar mais uniforme ali a sua cabeça, né? E não a careca como algo assim mais evidente por si só, né? Porque Exatamente. meio que fica uniforme, então vai assim mesmo. Passa despercebido. Exato, perfeito. Próxima pergunta é da Marilane de Garopaba. Fazer o uso constante do secador de cabelo faz o cabelo cair? Não, não faz o cabelo cair, mas faz estragar o fio. A gente... Fica mais seco, né? É, ele fica mais seco e ele faz bolhas. Na dermatologia a gente chama de bubble hairs. Então é o cabelo com bolha. Porque no meio do cabelo ele vai desnaturando ali e ele vai fazendo bolhas. Então eu tenho uma bolha aqui, aí eu tenho um fio bonito. Aí eu tenho uma bolha aqui, aí eu tenho um fio bonito. Aí o que que acontece? Faço uso constante de secador, meu cabelo quebra. Se alguém usa o secador ou piastra, chapinha, como deseja chamar, Certo. ele esquenta. E se eu esquento, eu vou fazendo essas bolhas e eu aumento as áreas onde o meu cabelo pode quebrar. Como que a gente recupera? Hidratando? Não recupera. Esse é o tipo, se eu uso muito secador e eu tô fazendo bubble hair e meu cabelo está quebrando, esse é o caso que assim, a gente vai tentar hidratar, vai tentar melhorar, mas o tratamento é a tesoura. Então, vitamina T, né? T de tesouro. T de tesoura. A famosa. Que notícia triste, não tem como reverter, gente. Então, é tesourar o cabelo e esperar o cabelo Dá para nascer. fazer uma prevenção, que seria usar o secador não no quente, usar o secador só naquele do morninho E uma certa e distância. uma certa distância, que daí a gente sabe que tu não vai aquecer o fio, tu não vai fazer a bolha. Seria uma prevenção daí.
Entendi. Ou então T de tesoura mesmo, gente. Vamos lá, a próxima participação é do Ricardo de Palhoça. Usar o boné ou chapéu com frequência, uma dúvida muito comum, faz com que o cabelo caia de forma permanente? Não, na verdade, assim, ó, quando ele usa o chapéu ou boné, o cabelo vai, na verdade, couro cabeludo vai ficar mais aquecido, vai ficar quente, que é o que a gente percebe que tu tira até aquela região tá quente. Talvez, se ele já tem uma tendência a fazer caspa, que é a dermatite seborreica, ele possa estar piorando, e com isso ele possa estar piorando a queda, mas não de maneira permanente, e sim de maneira temporária. Ele para de usar o chapéu e o boné, o cabelo não vai ter esse couro cabeludo tão inflamado, ele vai reduzir a queda por este agente. Muito bem. Próxima participação é do Sandro de Florianópolis. Homens calvos têm mais ou menos testosterona. Qual a ligação da testosterona com a calvície? O problema dessa pergunta é porque ele quer saber porque a gente trata os homens com calvície com a finasterida ou a dutasterida. E é uma medicação que dá uma diminuída na quantidade de testosterona mesmo. A ideia é agir no bulbo capilar, mas a gente sabe que tem uma ação sistêmica porque é uma medicação oral. Mas não é isso, não é que o homem calvo tem mais testosterona, e sim que a medicação que a gente usa, eu preciso agir na regulação da testosterona. Bem explicado, doutora. Obrigada. Próxima pergunta é da Rosane de São José. Alguns alimentos podem impedir ou prevenir a calvície ou não tem isso? Não, não tem isso, mas eu diria assim, que eu sempre falo para todo mundo, a alimentação saudável nos ajuda, nem que seja para ter um organismo saudável. E às vezes, como dependendo dos casos, eu vou usar alguns medicamentos, eu sinceramente, eu como médica, eu prefiro tratar uma pessoa que está com hábitos saudáveis, alimentação em dia, atividade física, porque a gente sabe que daí o medicamento ele vai agir exatamente onde eu quero, e eu não tenho nada me atrapalhando. Então, não vai impedir nem prevenir, mas talvez vai nos auxiliar quando a gente precisa usar uma medicação oral. Ok. Mais uma pergunta é da Cláudia de Garopaba. Shampoo anti-queda realmente funciona para evitar a calvície ou não? É mito. Hoje a gente sabe que algumas indústrias farmacêuticas eles têm a medicação no shampoo. A gente viu lá atrás que a gente pegou e mostrou ali o corte da pele. Então, o que esse shampoo às vezes faz? É uma vasodilatação. Ele não vai prevenir e nem tratar a calvície, mas talvez ele vai nos auxiliar no tratamento da calvície por essa vasodilatação ali local, mas não é o tratamento. Tá certo. Mais uma pergunta da Suzana de Florianópolis. Se arrancar um fio de cabelo, ele para de crescer? Tem muitas pessoas, inclusive, tem até um nome para isso, é trico alguma coisa que me fugiu. Tem pessoas que têm o hábito, inclusive, de arrancar o fio, né? E aí, arrancando ele para de crescer ou não? Não, mas o que acontece? Você vai lá e arranca, o seu cabelo vai voltar ali a crescer. Você vai lá e arranca. Talvez o que a gente está fazendo aqui é uma alopécia de tração, eu estou arrancando o meu fio. Ela é uma alopécia que ela é não cicatricial, mas se eu estiver arrancando muito tempo esse fio, vai chegar o momento que o nosso organismo vai entender que aquele local ele deve fazer uma cicatriz. Era uma alopecia inicialmente não de fazer uma cicatriz, ela é não cicatricial, mas se ela for muito prolongada, ou seja, eu estou sempre arrancando, é que nem a história de arrancar cabelo branco. Vai chegar um dia que naquele local o teu organismo vai fazer uma cicatriz. E infelizmente fomos nós que causamos. Então, acabamos descobrindo aí, por uma pergunta, que tem uma outra dúvida de muitas pessoas: arrancar fio branco realmente volta o dobro? É capaz de não, de realmente banir, por conta aí de que o organismo entendendo que naquele local precisa criar uma cicatriz, então zero fio branco. Zero fio branco, mas sem cabelo também. É verdade. Então o lance é não arrancar o fio, seja branco ou não. Vamos lá, a próxima dúvida é da Fernanda de Palhoça. Existe alguma relação entre queda de cabelo e as estações do ano? É mito ou verdade que os fios caem mais no outono? Então, essa é a dúvida cruel. Tem artigo científico que está mostrando que sim, tem uma relação com a estação do ano, mas ela acaba não sendo levada para a população total. A gente vê que às vezes em alguns estudos comprovam e outros não, e o que a gente sempre pergunta é assim, é para a pessoa, como que funciona para ti? Eu tenho paciente que na verdade o fio cai no verão,
Então não tem lógica, mas ela sabe, dezembro, janeiro, e eu acho que é um fator estressor, porque ela começa do trabalho, outubro, novembro, a se estressar mais, são metas do ano para entregar, aí o cabelo vai cair lá, janeiro, como diz ela, janeiro, em vez de eu estar curtindo a praia, eu estou desesperada que o cabelo está caindo. Mas tem artigos que provaram que sim, mas a maioria não comprovou isso. Muito bem, cada caso é um caso, né? Cada caso é um Até como a doutora falou, existem outros fatores por trás que levam àquela queda, né? Não necessariamente só a natureza por si só. Perfeito. Próxima pergunta é da Renata de Criciúma. Procedimentos estéticos como alisamento, escovas, chapinhas podem danificar a estrutura capilar e o couro cabeludo, provocando queda dos fios? Tá aí, né? A doutora já antecipou que sim. Sim, danifica a estrutura capilar, danifica a estrutura do fio. No couro cabeludo, dependendo quais foram os produtos, pode ter até uma dermatite, uma alergia mesmo ali ao local. Não diria que no couro cabeludo seria um dano permanente, mas pode ter algum dano ali transitório. E daí sim, aumentar a queda, se for alguma irritação no couro cabeludo. E se for na haste do fio, a gente vai ter aumento das quebras. Aí eu sempre digo, o que importa para nós mulheres, que geralmente é de onde vem a pergunta, é onde o meu cabelo vai quebrar. Se ele quebrar aqui, eu uso uma tesoura e meu cabelo ainda fica comprido. Certo. E se ele quebrar aqui? Como fica? Como fica? É meio caótico para nós, assim, o cabelo tem muita importância na nossa autoestima. Então, se ele quebra aqui embaixo, um cortezinho de cabelo resolve. E se ele quebra e meu cabelo vira um cabelo curto? Aí é o problema, né? Realmente tem que procurar um profissional com frequência para avaliar a questão do couro cabeludo também, né? Saber até onde é uma queda por si só ou se já realmente é indício de calvície, o nosso assunto de hoje aqui no Pix Saúde. Por falar em Pix Saúde, hora do intervalo, a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta a Pix Saúde hoje falando sobre calvície, tanto a masculina quanto a feminina, sendo mais comum nos homens. É isso, doutora? É mais comum nos homens e apesar de eu ter dito que não era mais comum um tipo de cabelo, se era um cabelo frisado, um cabelo liso, a gente sabe que a calvície é mais comum nos homens caucasianos. Caucasiano para nós na dermatologia por causa dos livros, porque os livros geralmente que a gente estuda são livros americanos e eles classificam a gente por etnia, né? E os caucasianos seriam os homens brancos. Eles são sim os mais calvos. Os mais propícios a desenvolverem a calvície, né? Sim. Além desse fator genético, tem mais essa questão, então. Afinal, se você chegar aos 60, 70 anos e você tem cabelo e você é um homem caucasiano, pode ter certeza que esse é um homem sortudo. Muito bem. Agora, a gente sempre quando fala em alguma doença, em alguma patologia, a gente pensa logo em cura. A calvície não tem cura, mas tem forma de prevenir, de tratá-la? O que eu falo? A calvície não tem cura, porque na hora que você parar de fazer o tratamento, a sua genética vai decidir se eu posso fazer o meu caminho. E o tratamento, ele pode ser para você estacionar onde a gente está e, dependendo do caso, até dar uma retardada e voltar uns passos atrás. Então, eu sempre digo assim, ó, chegou no consultório, pode ser pacientes jovens de 20 anos, como paciente de 30, 35, 40, e vai depender em que estágio de calvície você está. Se eu vou só tentar conseguir estabilizar aqui ou se eu consigo voltar um pouquinho atrás. Então, a gente tem muitos tratamentos e, às vezes, até tratamentos cirúrgicos também. Podemos citar alguns desses tratamentos, especificar para quem nos assiste e tiver interesse, porque a gente sabe que atualmente está um boom dos homens falando em transplante capilar. Essa seria uma das formas de prevenir ou de remediar tal calvície? Então, por muitos anos o transplante foi o único tratamento que a gente tinha, mas hoje a gente considera que ele é o último. Então, antes ele pode fazer tratamento tópico para aplicar medicações no couro cabeludo. Esse é um que, à medida que o tempo vai caminhando, as pessoas não querem mais, porque elas têm que aplicar todos os dias no couro cabeludo. O cabelo fica melecado, Ou fica seja, ruim. dá trabalho. Dá trabalho. E hoje a gente tem essa opção. Tem a opção de tomar medicamentos, que daí é onde a gente entra, que tem a finasterida, a dutasterida, tem medicamentos, dependendo como tá os seus exames, vai ter que fazer suplementação. Então, de tratamento para casa, a gente tem muitas opções. E também tem os tratamentos em consultório. Todo tratamento em consultório para calvície é com algum tipo de agulha.
Aí meu paciente diz assim, meu Deus, como? Não, mas são microagulhinhas, porque eu preciso, que eu brinco que é assim, incomodar o meu couro cabeludo para incomodar lá embaixo, como a gente viu ali, para sangrar um pouquinho, não é uma sangueira, é para estimular um pouquinho aquele vasinho, para daí realmente eu pegar e trazer o que a gente tem de nutriente lá embaixo. Quando a gente fala nutriente, a gente fala realmente de célula-tronco, que a gente pode vir do nosso organismo. Então, os tratamentos são com mesoterapia capilar, que são umas agulhinhas que a gente vai. Depois eu tenho o MMP. Hoje a gente tem máquinas também que faz, que a gente tem o Évola, que tem a ponteira também de couro cabeludo. E o que que eles fazem? É tudo estimular o nosso couro cabeludo, com o menor incômodo de dor possível. Todos esses tratamentos, essas técnicas, então, realizadas no próprio consultório e menos invasivas que, digamos, o transplante capilar? Sim, o transplante capilar seria para o paciente restaurar de maneira mais objetiva, tipo, eu vou lá fazer e hoje, e daqui a alguns meses eu já tenho cabelo naquele local. Dependendo se o paciente tiver tempo e disponibilidade, às vezes um tratamento em consultório eu consigo ter um resultado parecido com o do transplante capilar. A gente não consegue prometer resultados? Não, mas eu consigo dizer que talvez se o paciente tiver tempo, disponibilidade, vontade, a gente consegue equiparar o resultado. Alguns com resultados fantásticos e outros realmente com resultado menor. Tudo isso a gente tem que avaliar em consultório para até evitar ou postergar esse transplante capilar. Grosso modo, se o aluno for dedicado, se o aluno fizer a parte dele, o resultado será bom, Será muito bom. positivo, né? Caso contrário, não. O paciente tem que realmente querer e dar o primeiro passo, né? Sim, o paciente tem que querer, tem que conseguir fazer. Eu digo assim, tem a parte dele. Ele não pode começar o tratamento e daí dizer, não está dando resultado e abandona. Até porque a gente esqueceu lá atrás de falar, mas o cabelo cresce 1 centímetro por mês. Então ele não tem um crescimento tipo, meu Deus, de um dia para o outro eu tenho cabelos longos. E nisso a pessoa se sente frustrada, mas não precisava. É natural o cabelo estar crescendo, mas assim, 1 centímetro eu só vejo efeito cebolinha, né? Um monte de cabelinho novo. E daí com 3, 4, 5 meses eu começo a ver que tá tendo volume aqui. Se eu tiver ao longo de um ano, eu já tô com o cabelo aqui embaixo. Se eu não mexi, não cortei, nem nada. Quanto ao Então assunto da tem. calvície, qual é a maior queixa do homem ou da mulher no consultório hoje? O tempo de tratamento. Eu nunca vou parar de tratar? Não, nunca. O que a gente vai fazer é rodiziar nos tratamentos que a gente tem. Até porque a gente sabe que, de algum modo, às vezes o cabelo tem algumas áreas que entra como se fosse num sono, uma dormência. Aí é quando entra o tratamento de consultório. Às vezes tem que trocar. Às vezes... E a vida vai mudando. Hoje eu posso estar com os exames bons, daqui a pouco eu estou com os exames mais ou menos, passa algum estresse, a gente tem que dar uma intensificada. E o tratamento do cabelo sempre tem que estar fazendo. Essa é a reclamação, mas isso é genética. É dedicação mesmo, né? Empenho que no fundo dá tudo certo. O objetivo será atingido ou o mais próximo disso, né? Já que realmente a calvície não tem cura. Mas, como a doutora falou, tem sim forma de preveni-la e de tratá-la e com formas menos invasivas também e digamos até indolor, né, doutora? Sim. Para que tenha qualidade de vida e que siga feliz, calvo ou não, porque o importante é isso, a pessoa estar bem consigo, né? Não, o cabelo, assim, se ele te traz uma autoestima, você ter cabelo, você tem que ir atrás para tratar aquela falta de cabelo. Se para você a queda, aquela rarefação, aquela falta não está te trazendo um dano psicológico, você realmente pode ficar calvo. Aí eu sempre pergunto, você quer ficar com cabelo? Porque isso ele tem esse ônus, que é o dever de casa. Então, o paciente tem que estar bem alinhado com as expectativas do que ele deseja, e estando bem alinhado com o que ele deseja, com o que ele se incomoda, o tratamento será um sucesso. E a gente vê cada vez mais homens mais jovens, né, ficando calvos. Tem alguma explicação para isso? Tem alguma pesquisa realmente científica evidenciando isso ou não? Eu acho que hoje a gente tem um maior conhecimento que a calvície começa, às vezes, com essas entradas caminhando, e hoje Entendi. a gente percebe mais cedo, e talvez lá atrás a pessoa tivesse que não ter nada de cabelo, estar sem nada. Daí ele já tinha uma calvície avançada, porque a gente sabe que a calvície, ela começa em torno dos 20 aos 25 anos.
Certo, então. Doutora Solange Emanuele Volpato, dermatologista, hoje presente conosco aqui no Pix Saúde, falando sobre calvície. Mais alguma coisa a se falar, doutora? Considerações finais? Fique à vontade. Eu acho que todo paciente que está tendo uma queda de cabelo deve ser avaliado pelo médico dermatologista para ter o correto diagnóstico. Dependendo do caso, vai ser difícil a gente dar só pelo exame físico ali qual é o diagnóstico, pode ser necessário uma biópsia e sempre procurar uma ajuda médica, que nós somos as pessoas, o dermatologista é quem estudou 3, 4, 5 anos para realmente dar o melhor diagnóstico e para tratar e para melhorar a sua autoestima no que precisar. Tá certo, perfeito. Muito obrigada por estar aqui conosco no Pix Saúde de hoje. Eu que agradeço. E para você que esteve até agora conosco também, meu muito obrigada. Para encerrar o Pix Saúde, aquela frase de praxe, né? Uma mensagem de otimismo, de reflexão. E a mensagem de hoje diz o seguinte: amar o próximo é bom e importante, mas se amar é outro nível. Então, antes de pensar em agradar o outro, agrade você mesmo, pense em você, no que realmente lhe fará bem e lhe deixará feliz. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.